Terceiro dia do nosso propósito, falando de primavera. E aí, como foi para vocês ontem? Deus trazer a memória de sonhos novos, de projetos novos? Como foi ontem um despertar? Gente, ontem foi um despertar de Deus em novos desafios. Você sentiu isso? Você sentiu ontem um chacoalhão de Deus? Você sentiu um desperta mulher? Eu senti. Eu senti que foi saia da sua zona de conforto. Saia da sua zona de conforto que eu quero te entregar mais. Eu senti acorda também, sabe, desperta mulher. Foi bênção demais a palavra de ontem. Eu ouvi ela umas 2 vezes ainda à tarde, para ainda meditar em tudo aquilo que Deus estava entregando, tudo aquilo que Deus estava, falando, tudo aquilo que Deus estava querendo de mim. Posições e atitudes diferentes. Movimento diferente. E tá sendo linda essa semana, a primavera, eu acho que tá sendo bem diferente do que vocês esperavam. A primavera, a gente já esperava uma comemoração de frutos, e Deus está ensinando pra gente que não é assim. A gente não chega na primavera já colhendo frutos. A gente chega na primavera colhendo frutos do que plantamos, né. E algo tão lógico, mas que precisa ser falado, porque a gente vive num mundo onde a gente acha que as coisas acontecem simplesmente por acontecer, e as coisas não acontecem simplesmente por acontecer. Hoje, antes de eu ler o título de hoje, eu queria que vocês pensassem comigo. Deus me trouxe à memória uma história da mulher sunamita, de Geazi. E eu fiquei assim: "Senhor, hum, por que essa história?". E depois lendo essa história, relendo ela, relembrando ela, Deus me fez entender o porquê que ela se encaixava tão perfeitamente com o dia de hoje. Diz na Bíblia, eu não vou ler para vocês, depois eu vou passar certinho para vocês, tá bom? Está em 2 Reis 3, a partir do versículo 8, e vai até a história dela, vai até o versículo 37. Diz na Bíblia, não, 2 Reis 4:8. 4:8 até o 37. Diz na Bíblia que existiu uma mulher muito atenta no que estava acontecendo. E na cidade dela sempre passava um profeta chamado Elias. E aí essa mulher vendo que esse profeta era uma pessoa muito importante, um homem de Deus, vendo que esse profeta trazia boas novas. Essa mulher, ela teve uma atitude que ninguém da cidade teve. Essa mulher chegou no seu marido e falou assim: "Marido, eu queria fazer um quarto para esse profeta. Faça um quarto para ele, para quando ele estiver aqui na nossa cidade, ele fique, para que não seja só de passagem, para que ele fique em nossa casa. Faça um quarto confortável, com cama, com uma mesa", que fala, ó, ela pediu para colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira, ela pediu para preparar um ambiente, para que quando Elias passasse por aquela cidade, Elias tivesse aonde descansar, Elias tivesse aonde ser recebido, Elias tivesse aonde repousar. Essa mulher, ela teve essa atitude, e Elias ficou feliz, de bom grado, e começou a dormir na casa dessa mulher, e o seu marido fez tudo aquilo. E nessa primeira parte, eu vejo uma mulher que estava ligada para a situação que estava acontecendo. Era uma mulher que não estava preocupada com o ambiente de casa, era uma mulher que estava preocupada com o ambiente espiritual.
queria que, o homem de Deus ela buscou a presença de Deus, para que a presença de Deus pousasse na casa dela. Se você não sabe, antes de Jesus, antes da ressurreição de Cristo, não existia o Espírito Santo pairando e podendo falar com a gente como ele fala hoje. O Espírito Santo, Deus falava através de profetas só. Então essa voz que você tem, esse sentir essa paz, essa presença incrível que o Espírito Santo traz, é algo depois de Cristo, não é algo antes de Cristo. Então, é algo tão precioso, é algo tão único, é algo tão incrível, sentir a presença de Deus na nossa vida todos os dias. E aí, essa mulher, ela teve essa atitude, porque era uma maneira dela sentir a presença de Deus. Trazer o homem que ouvia de Deus, o homem que era a boca de Deus. E aí isso me fez ficar pensando. Na primavera, nós temos que ter atitudes para estar mais próxima de ouvir o movimentar de Deus na nossa vida. Você está preparada, você está atenta às situações, você está quieta ao ponto de ouvir o que Deus está movimentando perto de você? Você parou com as vozes da sua cabeça, você parou com as suas desculpas para que você esteja sensível ao ouvir o que o Espírito Santo quer falar com você? Essa mulher, ela estava sensível ao querer a presença de um homem de Deus na sua casa. E ela fez de tudo para que aquele ambiente ficasse pronto para receber um homem de Deus na sua casa. E aí, esse homem ele ficou tão feliz, ele ficou tão grato por essa atitude. Elias chegou nela e falou assim: "O que que você quer? O que que você quer? Quer que eu peça para Deus te dar alguma coisa? Você quer que eu peça para os reis te dar alguma coisa? Você precisa de alguma coisa?" E essa mulher não pediu nada. Ela só queria a presença de Deus na casa dela, porque ela entendia que ter a presença de Deus na casa dela, ela tinha tudo. E se ela tivesse a presença de Deus na casa dela, se ela tivesse um homem de Deus na casa dela, ela não precisava de se preocupar com mais nada. Ela entendia que aquela atitude trazia tudo para dentro da casa dela. Qual tem sido suas prioridades? Qual tem sido as suas atitudes? Qual tem sido o seu movimentar novo? Ela sabia que se ela tinha Deus, ela tinha tudo. E o que aconteceu? Esse homem ficou tão grato e ele observou que ela era uma mulher que não tinha filhos. E ele pegou e falou: "Olha, eu te abençoo, Deus vai te dar um filho, um filhou ainda", que naquela época o filho homem era muito, sabe, uma mulher que tinha um filho homem, era diferente de uma mulher que tinha uma filha mulher. E assim foi aconteceu, essa mulher ela engravidou de um filho homem. E aí toda vez que Elias passava lá, ele acompanhava esse crescer desse menino, e Deus deu. E aí isso me faz refletir. Atitudes diferentes completam ciclos na nossa vida que estão faltando. Quando a gente traz Deus como prioridade na nossa vida, a Sirimia tá falando. Quando nós temos atitudes diferentes, Deus movimenta coisas diferentes na nossa vida. Às vezes Deus movimenta coisas que estão faltando. Ela podia ter pedido um filho, ela não tinha um filho. E ela não conseguia engravidar porque o marido dela já era de alta idade. É isso que fala aqui na Bíblia. Que Elias percebeu que o marido dela tinha uma idade avançada. O marido dela era mais velho. E aí, ela tendo a atitude de trazer a presença de Deus, ela recebeu as pontas que faltavam na vida dela. Você entendeu? Que quando você prioriza Deus na sua vida, quando você entende que é Ele que falta na sua vida e que o resto é processo, Deus vai encaixando, Deus vai alinhando, Deus vai transformando. Tudo que te falta, Deus completa. Quando você prioriza Ele, tudo te completa.
E assim aconteceu. Essa mulher teve esse filho. Só que conta também na Bíblia que teve uma hora que esse menino estava com o pai e esse menino começou a reclamar de fortes dores de cabeça. E o que um pai faz quando o filho está doente, gente? Manda para a mãe, porque é a mãe que resolve, não é a mãe que dá comida, a mãe que alinha, é a mãe que resolve. Por isso que a gente usa aquele termo, o filho é da mãe. E esse homem fez isso, leva esse menino para a mãe dele. Esse menino não tá legal. Esse menino chegando ao encontro da sua mãe, da Sunamita, esse menino morreu nos braços dela. E aí, olha, me arrepia, ela teve outra atitude, que eu acho que eu não teria capacidade de ter. O que ela fez? Quando esse menino morreu nos braços dela, ela catou o filho que Deus deu para ela, que o profeta profetizou. Ela levou esse menino para o quarto do profeta. Deitou esse menino na cama do profeta. Esse menino morto, na Bíblia fala que ele morreu nos braços dela. Ela entra, ela fecha o quarto. Ela coloca esse menino dentro do quarto e ela fecha o quarto. Ela chega no seu marido e fala: prepara os jumentos que eu vou atrás do profeta. E o marido dela fala assim: por que aconteceu alguma coisa? Por que você quer falar com o profeta? Não é nem época dele estar voltando para casa. E ela fala: não tem problema, eu preciso de falar com ele. Você faria isso? O que ela fez? Ela levou o problema, a situação, algo que ela não cabia na mão dela. Ela levou para o local secreto. Ela levou para o ambiente da onde tinha a presença de Deus. Ela levou para aquele lugar onde ela tinha, aquele lugar onde era só um preparo para o homem de Deus. Ela levou para aquele lugar e fechou a porta. Ela não escancarou para o mundo. Ela não colocou na rede social. Ela não chorou. Ela não falou para mim. Não. Ainda tinha, para ela, dentro do coração dela, ainda tinha uma solução. Então ela guardou aquilo para ela. Ela não falou nem para o marido dela. E o marido dela sabia que o menino não estava bem. Ela não falou nem para o marido dela. Ela foi atrás de quem resolvia. Quantas vezes a gente abre a nossa boca para falar para pessoas que não resolvem nossos problemas? Ela teve outra atitude, ela teve uma ação. Vou falar com quem resolve. Vou falar com quem resolve. Não vai adiantar falar com o médico. Ele morreu já. O médico não vai ressuscitar ele. Não vai adiantar falar com meu marido. Meu marido não vai ressuscitar ele. Não adianta falar com os meus servos não vai ressuscitar ele. Não vai adiantar eu chorar. O meu choro não vai ressuscitar meu filho. Deus está à busca de mulheres de atitudes, mulheres maduras, mulheres que colocam os seus problemas no quarto e fecham a porta. Mulheres que esperam no Senhor a resposta. Mulheres que não ficam expondo, nem para o seu marido, o que está acontecendo aqui dentro. É aqui dentro. Mulheres que estão à busca de uma resposta de Deus. E ela fechou a porta do seu quarto e foi atrás de Elias. Chegando, Elias viu ela, mandou um dos seus servos perguntar: olha, ali é a sunamita. Vai perguntar o que aconteceu. E um dos servos chegou nela e falou assim: oi, sunamita, tá acontecendo alguma coisa? E ela falou: não, tá tudo bem. Ela poderia falar para o servo de Elias, mas o servo de Elias não ia resolver o problema dela. E ela olhou para ele e falou: tá tudo bem, tá tudo bem. Quando ela chegou perto de Elias, aí que ela abriu, ela rasgou o coração e falou: eu não pedi um filho, mas você me deu um filho. Deus me deu um filho. E ele tá lá em casa morto. E eu não aceito essa situação. E ali conta a história que Elias deu o bordão dele, deu o cajado dele, falou: vai na frente, coloca isso no menino, que eu vou estar chegando. E ela foi, ela fez tudo isso, Elias chegou.
Elias entrou no quarto. Elias, eu acredito que ela passou o processo inteiro sem falar para ninguém o que estava acontecendo. Ela falou com quem resolvia. E ela voltou sem falar nada com ninguém, porque não fala que nenhum movimento. E eu acredito que ela chegou em casa. Ela encontrou seu filho ali morto, na mesma situação. Teve a atitude que Elias pediu para ela ter e nada resolveu. E eu acredito que Elias chegou na casa dela, também não contando nada para ninguém. E ali, sabe, isso me traz a lembrança muitas vezes que a gente fala assim: "Ai, tô indo ali resolver um problema de uma amiga. Ai, estou indo orar". Sabe, se Deus colocou pessoas na sua vida, pessoas para desabafar, pessoas para contar, pessoas, não conte para outras pessoas o problema que nem você resolve. Não abra sua boca para falar dos problemas da outra. Nossa, olha, fulano preciso de orar. Olha, a pior fofoca que tem é aquela que a pessoa olha para outra e fala assim: "Olha, ora por fulana, sabe, ela tá passando por isso, isso, isso". Vai resolver o problema da fulana. Se ela desabafou com você, é que ela tá procurando ajuda, ajuda espiritual, reforço espiritual, uma palavra amiga para ela. Não conte para as pessoas. Não vá resolver o problema dela. Entenda que até seu posicionamento de oração, a resposta vai vir de Deus. Não é a sua oração que vai movimentar o agir de Deus na vida daquela mulher. Entende? É Deus que vai movimentar. Então, quando você for orar por alguém, quando você for buscar um milagre na vida de alguém, entenda que é Deus que está te usando, mas você não faz nada. Você não resolve nada. Você é só um caminho, só um médio, para que Deus faça um milagre. E ele chegou nessa casa, e ele orou, e ele deitou sobre o menino, e esse menino ressuscitou. E Elias catou esse menino e devolveu para a mãe. Toma, mãe, tá aqui seu filho de volta. E aí a gente começa a palavra de hoje. A primavera nos traz atitudes para abraçar coisas novas. Sunamita só teve resultados diferentes, porque ela buscou de maneira diferente. Ela teve atitudes diferentes. Ela não saiu falando. Ela fechou a porta do quarto e falou com quem resolve, entende? Ela foi atrás de quem resolve. Ela não falou com o servo de Elias. Ela falou com Elias, porque Elias resolvia seu problema. Quais são as atitudes que você está tendo para abraçar coisas novas? Hein? Qual a postura e posicionamento que você está tendo para abraçar coisas novas? Eu tenho certeza que Deus já está brotando na sua primavera. Hábitos que têm que ser mudados. Acusações do passado não faz coisas novas. Acalmar o passado, atitudes passadas. Muda atitudes, entende? Muda hábitos. Eu fiz assim a vida toda. Sabe aquela frase dos antigos? Nasci assim e vou morrer assim? Verdade. Gente, é pura verdade. Quer receber a mesma colheita para a vida? Mantenha-se do mesmo jeito. Nem precisa de conversar com Deus. Porque nosso Deus é especialista em mudar histórias. Desde que você mude rotas, desde que você olhe diferente, desde que você mude atitudes. Se você fizer a mesma coisa, vai colher a mesma coisa, vai resetar processos, vai caminhar do mesmo jeito, vai ouvir do mesmo jeito. Resete. Quer abraçar coisas novas? Mude, mude. Mude hábitos, mude os amigos, mude o falar, mudar a agir, mude o seu pensar, mude os seus conhecimentos, se aprofunde em conhecimento, se aprofunde em relacionamento com Deus. O que falta em você para você tomar atitudes novas?
O que falta em você para você tomar atitudes novas daquilo que Deus já começou a plantar na sua vida. Adulto faz o que tem que ser feito, não o que quer. Quantas vezes vai ficar desbalanceado a sua idade física com a sua idade emocional, com a sua idade espiritual? Adulto faz o que tem que ser feito. A gente não tem como travar nosso crescimento físico, não é? Mas como a gente bloqueia nosso crescimento emocional, como a gente bloqueia nosso crescimento espiritual, como a gente bloqueia isso. Qual tem sido o seu nível de maturidade para colheitas novas? Senhor, faz tudo novo. Você está mudando para fazer coisas novas. Quero ler um versículo com você. Está em Isaías 43, 18 a 19. Ó, fala assim, ó. Esqueça o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo coisas novas. Ontem eu falei, o seu laudo não te define. A sua história não te define. Nesse versículo fala, gente, esse versículo é lindo. Esqueçam o que se foi e não vivam no passado. Perdoe quem tem que perdoar. A pessoa falhou com você porque você confiou na pessoa errada. Porque você gerou expectativa em cima de situações ou de algo que você não buscou de Deus, se era o momento. E aí a pessoa te magoou. Nossa, que tristeza. E você vai ficar carregando isso até quando? Quando você vai amadurecer para entender que foi um processo de Deus na sua vida, que foi Deus que pausou as coisas, que foi Deus que tirou essa pessoa da sua vida. Porque se essa pessoa não tivesse feito o que fez, ela estaria na sua vida até hoje. Consegue entender? Seu passado não te define mais. Seu passado não te veste mais. Eis que estou fazendo coisas novas. Só que você precisa tomar atitudes novas. Ó, 2 Coríntios 5,17 fala assim, ó. Portanto, se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo deve estar falando com você, principalmente se você estiver fazendo jejum de palavras. Olha, não faz isso, não age assim. Olha, tome essa atitude. Olha, alinhe isso. Olha, fale isso. Fala isso. Olha, tome essa posição. Atitudes novas, colheitas novas. Quando você começa a amenizar, quando você se torna filha do rei, em postura e posicionamento, você se torna uma nova criatura, porque você ainda não tinha entendimento que um filho precisa de obrigações para se tornar filho. E que você, muitas das vezes, foi aquela filha ingrata, que só queria receber de Deus coisas boas, mas não tinha atitudes para se tornar filho. Hoje você entende que para ser filha de rei, você precisa de tomar atitudes físicas, emocionais e espirituais. Postura e posicionamento. Uma filha do rei não se veste de qualquer coisa, não fala qualquer coisa, não ouve qualquer coisa, não pensa qualquer coisa, não assiste qualquer coisa. Atitudes para ser como filha, para ser vista tanto fora como dentro, como filha. O Espírito Santo tem falado no seu coração, não é mesmo? Ele tem tanta coisa nova para te entregar, mas precisava de postura de adulto, postura de mulher adulta. Adulto faz o que tem que ser feito, não o que quer. O que falta em você para tomar atitudes novas? Você está pronto para que Deus te entregue coisas novas? Você está tomando atitudes, assim como Sunamita. Ela buscou a presença de Deus na sua casa, entendendo que um filho não ia resolver, só um filho. Mas se eu tenho a presença de Deus, eu tenho tudo. E Deus completa tudo aquilo que me falta.
que eu acho que me falta. Consegue entender? Deus tem que ser sua prioridade. A presença de Deus tem que ser sua prioridade. Eu falo: "Senhor, não tira de mim mais a sua presença. Não tira, eu não quero mais parar de ouvir a sua voz. É tão incrível. Não importa o que eu estou passando, eu quero sempre estar atenta a ouvir a presença de Deus na minha vida. Entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto e leve a Deus, porque é Ele que vai resolver o seu problema. Não adianta falar por aí. Tome atitudes diferentes. Tome atitudes de adulta. Fecha a boca. Perguntavam pra Sunamita. Ela estava com o filho morto, gente. Você tem noção? O que que tá acontecendo? Tá tudo bem com você? E ela fala: tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque ela entendia que era só Deus para resolver o problema dela. E ela foi atrás do homem de Deus, porque naquela época ela não tinha como falar com Deus direto. E ela sabia que aquele homem só resolveria o problema dela. Ela não ficou falando por aí. O que você vai fazer com essas informações? O que você vai fazer para abraçar o novo? Deus quer te entregar o novo, mas Deus não pode te entregar o novo com atitudes antigas, com hábitos antigos, com falas antigas. Deus não vai te entregar um novo, você vestindo roupas velhas. Consegue entender? Pensamentos velhos. Deus não vai te entregar. Deus quer te abraçar e te entregar algo novo nessa primavera, após uma atitude nova. Atitudes diferentes, resultados diferentes e colheitas diferentes. Nasci assim, vou morrer assim. Vai morrer assim. Vai morrer assim. Em Apocalipse 21:5 fala: Eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Eu quero tomar posse disso. Senhor, faz coisas novas na minha vida, porque hoje eu tô tendo atitudes novas. E eu comecei a entender por que que Deus não movimentava há anos atrás. Porque eu vivia a mesma coisa, ou eu fazia movimentos errados. Faz coisas novas, Deus. Faz coisas novas. Faz coisas novas em cada uma de nós. Que o Senhor possa entrar na sua mente e no seu coração e te pontuar as atitudes que você precisa de ter para uma colheita de coisas novas. Entende? A primavera. Na primavera somos chamados para abraçar o novo e deixar o passado para trás. Deus está fazendo algo novo em nossas vidas e precisamos estar abertos para receber essas bênçãos. Ele faz nova todas as coisas e nos dá um fruto novo e uma esperança. Mude hoje. Tome atitude hoje. Vá para o seu quarto secreto. Feche a porta. Entrega para ele, chora para ele, entrega as situações mortas da sua vida para ele. Saia de lá com a cabeça erguida, com um salto no pé. Quando as pessoas te perguntarem: "E aí, como você está?", você fala: "Está tudo bem, está tudo bem". Sabe por que está tudo bem? Porque eu entreguei a minha situação na mão daquele que resolve. E ele vai resolver na hora certa, não é na nossa hora. Está tudo bem, está tudo bem. Mesmo que eu não possa ver, mesmo que eu não possa enxergar com os meus olhos físicos, mesmo que eu olhe no meu banco e não vejo dinheiro, mesmo que eu preciso de fazer algo e eu não consigo enxergar, está tudo bem, porque o meu choro, a minha situação está no quarto, na mão daquele que resolve, na mão daquele que resolve. Consegue sentir isso? Adulto faz o que tem que ser feito. Deus está chamando mulheres para um amadurecimento, para uma entrega genuína. Entrega para Ele,
para Ele fazer tudo novo. Amém? Vamos orar? Ó Senhor, queremos tanto receber coisas novas. Queremos nossa história mudando. Queremos ver a história da nossa família mudando, Senhor. Obrigado por esse entendimento, Senhor, de posicionamento de atitudes novas, Senhor. Esteja, Senhor, brotando no nosso coração, nos mostrando, Senhor, quais atitudes que nós temos que mudar, Senhor. Esteja, Senhor, clareando na nossa mente, Senhor, o que precisamos fazer para ter colheitas diferentes. Esteja, Senhor, fechando a nossa boca para falar aquilo que não precisa. Esteja nos conduzindo a trazer para ti, a rasgar o nosso coração, a trazer todo o nosso choro, Senhor, para a sua presença, porque só o Senhor resolve os nossos problemas. Para que possamos mudar as nossas atitudes de murmuração, de reclamação, de situações que só o Senhor resolve. Nos ensina, Senhor, a esperar o seu tempo. Ó Senhor, nos ensina, Senhor, a entregar para ti, Senhor, situações que a gente já tinha dado como mortos, Senhor. Nos ensina, Senhor, a olhar ao nosso redor e a descansar e a falar para as pessoas: está tudo bem, porque a minha causa está na mão daquele que resolve. Ó Senhor, nos amadurece, Senhor, a níveis, Senhor, de confiança de 100% a ti, Senhor. E por mais que a angústia venha nos apertar, e por mais que os problemas venham a acontecer, e por mais que muitas situações a gente acha que está morto, Senhor, nos ensina a entregar a ti, Senhor, porque no tempo certo o Senhor vai fazer. Nos ensina a fechar a porta do nosso quarto e a esperar em ti. Obrigado, Senhor, por trazer novos pensamentos e um novo brotar de conhecimento na nossa vida. Obrigada, Senhor, pela palavra de hoje. Amém. Amém. Meninas, que vocês tenham uma excelente quarta-feira. Uma quarta-feira de quarto secreto. Uma quarta-feira de colocar na mão de Deus os problemas que você sabe que é só Ele para resolver. Todos os problemas. Uma quarta-feira de atitudes de estar tudo bem. Porque está tudo na mão de Deus. E até amanhã, o penúltimo dia do nosso encontro. Beijo, beijo. E fiquem com a música de hoje.